Olá, turma, boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Finalizamos a nossa semana de avaliações e vamos dar início a mais uma semana de novos conteúdos. Vamos começar o nosso capítulo 2, lá no nosso livro de ciências, na página 36, certo? Vamos acompanhar comigo esse conteúdo, pessoal? Temos aí como foto a imagem de filhotes de gansos em um ninho, tá? E logo em seguida nós temos 4 questõezinhas que buscam fazer o levantamento de conhecimentos prévios. E eu quero que vocês respondam ela no caderno de vocês para mim. Só não precisa responder hoje a 4ª questão, porque ela está pedindo para vocês elaborarem um álbum de fotografias. Então, vocês podem estar fazendo a 4ª questão no decorrer do nosso capítulo 2, quando nós formos estudando os demais conteúdos para que vocês consigam elaborar direitinho esse álbum de fotografias no caderno de vocês, tá, pessoal? Então, as 3 primeiras questões. Como você imagina que esses animais se alimentavam quando estavam dentro dos ovos? Falando a respeito dos filhotes de ganso. Respondam ela. Que outros animais você conhece que também botam ovos? Os ovos desses animais são semelhantes aos dos gansos? Quais animais você conhece que não botam ovos? Ainda dentro do corpo materno, antes do nascimento, como você imagina que esses animais se alimentam? Então, respondam no caderno de vocês essas 3 questões e me enviem, certo, pessoal? Vamos dar início, então, ao nosso conteúdo falando sobre o reino animal. A área que estuda o reino animal é a zoologia. Zoo, que vem de animal, logia, de estudo. Logo, estudo dos animais. O reino animal ele é o que apresenta a maior diversidade de espécies descritas ao ser comparado com os demais grupos de seres vivos, como mostra o diagrama ao lado. Então, aqui no nosso diagrama, nós temos um diagrama dos seres vivos, e nesse diagrama nós conseguimos perceber que essa parte amarela, ela é toda sobre o reino animal, e nós percebemos que a diversidade do reino animal, ela é muito maior do que os outros reinos, dos fungos, das plantas e os demais grupos de seres vivos, tá? Então, o reino animal, a diversidade de espécies dele é muito maior. Também, com base nesse diagrama, eu quero que vocês respondam essas 3 questões aí da página 37, tá, pessoal? Que é onde vocês vão dizer quais são. Vocês vão responder de acordo com o diagrama em quantos grupos está dividido os seres vivos e quais deles reúnem o maior número de espécies. E também considerando os animais que foram apresentados no diagrama, quais deles você conhece. Terceira questão, em relação aos animais que você identificou, você sabe dizer se vivem em água ou se estão adaptados à vida no ambiente terrestre. Essas 3 questões aí eu quero que vocês registrem no caderno e me enviem também, tá, pessoal? Os animais, eles são divididos informalmente em 2 grandes grupos, que são os vertebrados e os invertebrados. Os vertebrados são aqueles que apresentam as vértebras, estruturas que protegem parte do sistema nervoso central e que formam a coluna vertebral. Todos os vertebrados juntos constituem cerca de 5%. Então, a gente vê que os animais vertebrados, a quantidade deles em relação aos invertebrados, ela é muito menor. Apenas 5% dos animais são vertebrados. São vertebrados os peixes cartilaginosos, os peixes ósseos, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Já os invertebrados são aqueles que não apresentam vértebras, ou seja, não têm a coluna vertebral. Correspondem à maioria do total de espécies de animais conhecidos. O termo invertebrado é o termo coletivo que reúne animais de diferentes grupos. São exemplos de invertebrados: minhocas, caracóis, insetos, ciris, os besouros, as borboletas. Vertebrados ou invertebrados, os animais são encontrados nas matas, nos campos, nos desertos, mares, rios, lagoas, árvores, voando. No caso dos invertebrados, há ainda os que vivem dentro de outros seres vivos, como os parasitas.
E é o caso das lombrigas, das solitárias, que parasitam o intestino humano, né, gente? Que a gente sabe muito bem disso. Nesse capítulo, nós vamos conhecer um pouco sobre a reprodução de alguns desses grupos de animais. E nós vamos começar pela reprodução assexuada. Nos animais, a reprodução assexuada ocorre principalmente em invertebrados, ou seja, que não possuem a coluna vertebral. O exemplo mais comum desse tipo de reprodução é o brotamento, que nós já estudamos lá na reprodução das plantas o que é o brotamento. É quando a partir do corpo do indivíduo inicial brota um novo indivíduo, que logo se desenvolve e passa a ter vida independente. É o que acontece com a hidra, um pequeno animal que vive em água doce. Veja aí do lado, ó, a imagem da hidra, que é um pequeno animal que vive em água doce e a sua reprodução é assexuada por meio do brotamento. Outro tipo de reprodução assexuada é o que se verifica nas planárias, animais de corpo achatado que vivem em água doce. Nesse caso, a reprodução assexuada ocorre por fissão transversal do corpo, como mostra a figura logo abaixo. Esses animais têm grande poder de regeneração, até mesmo pequenos pedaços do corpo podem regenerar o indivíduo inteiro. Esse animal aqui, ó, planária, que se reproduz por fissão transversal, que é quando o pedaço do seu corpo se desprende e aquele pedacinho vai gerar um novo indivíduo, certo, pessoal? E aquele corpo inicial, ele regenera a parte que foi retirada, a parte que foi fissurada. Fica tudo normalzinho e a parte que saiu vai gerar um novo indivíduo idêntico, tá, pessoal? Outro exemplo também de reprodução assexuada e de grande poder de regeneração é a estrela do mar, que também, com apenas um dos seus braços, apenas uma parte de seu braço, ela pode regenerar uma estrela do mar inteira, tá? Então, no reino animal, nós temos também as reproduções assexuada e sexuada. E na reprodução assexuada, nós temos aqui esses exemplos de como que acontece, por fissão transversal e por brotamento, tá? E temos aqui algumas espécies de exemplo. Eu quero que vocês agora me enviem essas duas atividades que eu acabei de passar aí da página 36 e da página 37, apenas 3 questões, cada uma delas, tá, pessoal? Respondam para mim. Qualquer dúvida, entre em contato. Na nossa próxima aula, nós estudaremos a reprodução sexuada, que é um pouco mais complexa e com muitos mais exemplos. Então, respondam para mim essas duas questões que eu acabei de enviar, que eu acabei de pedir, na verdade. E qualquer dúvida é só entrar em contato, certo, pessoal?